Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jaime Toledo, eu sou procurador do município de São Luís do Maranhão, sou ex-advogado da Petrobras e sou advogado também da iniciativa privada. Eu estou muito feliz em receber vocês aqui no nosso espaço virtual para a gente conversar sobre a prática dos recursos especiais, né? Esse é um assunto muito legal, muito interessante e que eu vejo pouco ser explorado, tanto por aqueles que escrevem e que dão palestras sobre esse assunto nos cursos. Eu vejo pouca gente falando sobre isso. Então eu e o professor Felipe Nader, que trabalha perante as cortes superiores na Petrobras, escrevemos esse material e gravamos um conteúdo que está muito legal. É o nosso curso Recurso Especial, Método e Prática. E gravamos também essa aula que vamos compartilhar com todos. Então você pode compartilhar com seu amigo e a gente vai trazer muita coisa legal aqui. Não é uma aula de propaganda para divulgar somente o nosso curso, não. A gente vai efetivamente compartilhar alguns conteúdos muito bacanas aqui com vocês, tá certo? Então eu fiz umas anotações e vou compartilhar com vocês ao longo dos próximos momentos aí alguns slides, alguns conteúdos que eu selecionei e que eu considero bem bacanas. Bom, primeiro a gente precisa estabelecer algumas premissas aqui. Não existe uma fórmula mágica para se fazer um recurso especial, né? Não existe só uma maneira de se fazer um recurso especial. O que a gente propõe aqui nesse curso é uma metodologia aprimorada por nós, né, com base em muita prática, em muito estudo, muita tentativa e erro, muita conversa com o assessor, né? É o dia a dia dos tribunais superiores ali também. E a gente foi vendo ao longo do tempo, né, muitos recursos admitidos que nós até vamos compartilhar com vocês também. E ao longo do tempo a gente foi vendo o que é interessante no recurso especial, o que prejudica o nosso recurso especial, e esse curso é sobre isso, tá? E a gente vai falar um pouco hoje sobre questão jurídica e sobre súmula 7, que são dois assuntos importantíssimos, dois dos mais importantes, sem sombra de dúvida. Bom, a maioria, ou uma outra premissa que eu acho importante também, a maioria dos recursos especiais ainda vai esbarrar nas súmulas, tá? Lembrando aqui que a jurisdição do STJ ela não é uma jurisdição ordinária, é uma exceção o seu processo chegar no STJ, né? Ele não é um tribunal que possa ser acessível a todos os advogados do país em todos os processos, senão não teriam braços nem para julgar essa quantidade de processos. Então, ele é para ser um tribunal que atua excepcionalmente no processo, vamos dizer assim, tá? Então, o normal é o seu processo acabar no Tribunal de Justiça, tá? Mas, claro, isso não é motivo para a gente desistir do recurso especial e falar, poxa, então eu nunca vou conseguir chegar lá. Não, você consegue. É preciso, quando você estiver diante de uma situação real de cabimento de recurso especial, você precisa ter a boa técnica, senão você vai ficar à mercê dos tribunais dos estados, dos TRFs, e muitas vezes a gente sabe que eles julgam errado, são pessoas julgando, então pessoas estão sujeitas a erros pelos mais diversos motivos. Então, você dominando a técnica do recurso especial, você consegue acessar o Superior Tribunal de Justiça. Isso para um advogado é muito importante, tá certo? Então vamos lá. Meus amigos, antes de falar do recurso especial, eu acho importante a gente relembrar aqui a função do STJ, né? Do Superior Tribunal de Justiça. O STJ ele tem várias competências que são enumeradas lá na Constituição, mas aqui para o que interessa na nossa conversa a gente vai falar daquilo que diz respeito ao recurso especial. O que o STJ faz, né? Por que você consegue chegar lá pela via do recurso especial? O STJ ele uniformiza a interpretação e aplicação da lei federal no âmbito nacional. Então, demonstrada
uma aplicação equivocada de lei federal por um tribunal, né, se você tiver sucesso em demonstrar isso no seu recurso especial, você consegue então acessar o STJ, né? E é nisso que é por isso que a gente está aqui, né? A gente quer eliminar o máximo possível os erros, né, que nos impeçam esse acesso. Bom, deixa eu beber uma água aqui. Eu não vou falar sobre as hipóteses de cabimento do recurso especial, né? Elas estão lá no artigo 105, inciso 3, alíneas A, B e C. A maioria de vocês já conhece, a gente fala bem profundamente delas no nosso curso, mas eu acho que para a conversa de hoje a gente pode passar essa parte. Meus amigos, o que eu gostaria de falar com vocês agora, a partir de agora, é o seguinte. A gente precisa entender, a gente precisa olhar o processo pela ótica do juiz, né? Pelos olhos do juiz. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora uma ementa do ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Eu não sei se os senhores já perceberam, as ementas a partir de 2024, elas estão vindo nesse padrão aqui, né? Ela aparece caso em exame, ementa, e aí ele te diz aqui questão em discussão, razões de decidir, e aqui dispositivo e tese. Vocês já perceberam? A maioria dos tribunais já adotou esse padrão de ementa. Por quê? Existe um manual de elaboração de ementas do CNJ, tá? Que foi feito em 2024. É uma orientação para os tribunais elaborarem as suas ementas. E isso vai ajudar muito o nosso RESP. Vocês vão entender por quê. Claro, nem todo tribunal está seguindo isso, mas a maioria dos tribunais eu acho que já está. O Tribunal de Justiça do Maranhão, especialmente, já adotou esse padrão de ementa. E vejam que interessante. O que o Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, quando ele se depara com o seu RESP, né, com o seu recurso especial, o que ele quer? O que ele está procurando? Ele está procurando isso aqui, ó. Ele está procurando a questão em discussão, que é a questão jurídica, que é o que ele vai ter que julgar. Tá certo? Ele vai precisar julgar isso aqui. Olha, vamos ver aqui o que é a questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se o acesso a dados de óbitos relacionados a boletins de ocorrência policial pode ser negado à imprensa, com fundamento na veiculação. Isso aqui já não... O objeto está aqui, ó. Tá? É isso. O que é essa questão jurídica? É a questão sobre a qual o juiz vai precisar se debruçar para decidir. Então, a gente tem que ser capaz de extrair do nosso recurso especial a questão jurídica, porque é isso que o juiz vai fazer, tá? E como é que a gente facilita para ele o acesso à nossa questão jurídica? É com um recurso especial de 40 laudas? Não, não é. É com um recurso especial, deixa eu compartilhar com vocês esse aqui, que esse aqui é terrível. É com um recurso especial desse jeito aqui, ó, todo marcado em amarelo, várias fontes de várias cores, margens bagunçadas. Também não é, né? Gente, a gente pode trazer a nossa questão recursal logo no primeiro parágrafo do processo. Você não precisa despejar em cima do ministro 40 laudas falando do histórico do processo, falando que trata-se de ação ajuizada e na prova pericial aconteceu tal coisa. Não precisa. Você comece, isso é uma sugestão nossa, né? Óbvio que não é uma verdade absoluta, mas isso já nos ajudou muito, tá? Comece com a sua questão jurídica, tá? Porque é isso que o tribunal quer saber. Ele não precisa, não o faça ler 30 páginas para entender qual é a sua questão jurídica.
Tá certo? Então vamos ver aqui. A questão jurídica aqui é saber se o acesso a dados de óbitos, né, relacionados a boletins de ocorrência policial pode ser negado à imprensa. Tá? Essa é a questão jurídica. Olha aqui, 2 linhas. Você conseguiu delimitar. Então, gente, isso é treino, tá? Vocês conseguem extrair a questão jurídica. Isso vale não só para a RESP, mas no RESP isso é especialmente importante, você ter esse hábito, essa capacidade, tá? Isso é treino, vocês vão ver várias emendas, comecem a prestar atenção nisso, tá? Porque isso vai ser importante. E olha aqui que interessante, o tribunal ele decide a questão jurídica e a decisão da questão jurídica ela vira uma tese, tá? Olha aqui, o que é a tese? A tese de julgamento. É vedado impor a órgãos de imprensa restrições não aplicáveis às pessoas em geral para acesso a informações públicas. Então, essa foi a tese firmada pelo tribunal ao decidir aquela questão jurídica. Então, percebam, e aí você vai me perguntar, caramba, Jaime, mas e os dispositivos de lei federal? Cadê? Né? Onde é que eles entram nessa história? É porque as pessoas, elas quando pensam em RESP, elas já querem direto qual é o dispositivo de lei federal. Cadê a violação do dispositivo de lei federal? O que a gente sugere e que dá certo, né, já deu certo muitas vezes, é você fazer uma inversão dessa compreensão, dessas etapas de compreensão. Né? Você não tem que sair caçando o dispositivo de lei federal. Você tem que primeiro entender qual é a questão. Depois você vai entender qual é a tese firmada, né, pelo tribunal sobre a sua questão. Compreendendo a tese, você vai entender, olha aqui, isso aqui também está no padrão de ementa, tá? Mencionar os dispositivos relevantes. Estão vendo aqui? Vou dar a internet está meio estranha aqui. Mas olha, ele menciona aqui os dispositivos relevantes. Olha, dispositivos relevantes citados, lei tal, artigo tal, tal e qual. Então, percebam, o que é a tese? É a forma como o tribunal interpretou e aplicou esses dispositivos de lei federal para resolver a sua questão jurídica. Tá certo? Então percebam, o tribunal ele não precisa mencionar artigo 10, 11 e 31, não precisa. Ele só precisa enfrentar o conteúdo dessas normas. E ele fez isso quando ele firmou um entendimento sobre aquela questão jurídica. Você precisa embargar de declaração para ele falar nos artigos 10, 11 e 31? Não precisa. O pré-questionamento, né, exigido pelo STJ, ele é implícito. O que significa isso? Que tem que ser enfrentado o conteúdo da norma, sem que haja menção aos dispositivos específicos. Não é necessário, tá? E aí, se os senhores forem entrar nessa lei aqui, né, vamos entrar aqui de curiosidade, eu até deixar ela separada aqui. Vocês vão ver que esse assunto e esse posicionamento é exatamente a interpretação e aplicação desses artigos aqui. Olha que interessante, vamos ver aqui. 10, 11 e 31, olha lá. Aqui, 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1, por meio de qualquer meio legítimo, tudo certo. 11. O órgão ou entidade deverá autorizar ou conceder o acesso imediato. Então percebam, hoje em dia, com esse novo padrão de ementa, ficou mais fácil a gente identificar os dispositivos. Tá? A ementa já traz esses dispositivos na maioria das vezes, tá certo? Mas caso o tribunal não adote esse padrão de ementa, nós sugerimos que as etapas de compreensão sejam feitas nessa ordem, né? Entender a questão jurídica, entender a tese, e aí a gente vai para o estudo da lei, identificar quais dispositivos de lei foram analisados e aplicados para que seja firmada aquela tese, né? Aí é uma pesquisa de lei, né?
enfim, pesquisar as razões das partes, tudo isso é um estudo que precisa ser feito realmente, tá? Os tribunais superiores, eles buscam a questão jurídica, tá? Isso não é só no manual de ementa. Se vocês derem uma navegada aí no site do STJ, que aliás, por sinal, é uma excelente fonte de estudo, tá? Se vocês tiverem paciência e boa vontade para olhar no site do STJ, vocês vão aprender muita coisa lá. E essa compreensão de questão jurídica, ela tá lá o tempo inteiro. Olha só, separei aqui para vocês também. Quando a gente estuda os repetitivos, né, a gente vê tema repetitivo, eles montam uma tabelinha. E mesma história, questão jurídica, tese firmada. O tribunal quer saber qual é a questão. Entendeu? Isso está em todo lugar. E a gente precisa entender essa lógica do recurso excepcional e trazer isso para a nossa prática. E a gente vai mostrar para você como você faz isso. Tá? Olha aqui. Tema repetitivo 135. Olha aqui que interessante. Questão submetida a julgamento. Eu separei esse porque esse é bem simples. Questão referente ao prazo prescricional aplicável quando o crédito fiscal for decorrente de multa administrativa. Meus amigos, olha como é fácil a questão. Provavelmente esse RESP foi um RESP de um recurso especial de 10, 15 laudas, não sei. Às vezes nem precisava, né? Se você trouxesse a questão logo no início do recurso especial, o tribunal já ia identificar, já ia saber. Entendeu? E olha aqui, tese firmada, olha lá, é de 5 anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal, né? Da cobrança de multa administrativa. Então, assim, a tese é a conclusão que o tribunal chegou ao apreciar a sua questão jurídica. Tá? E normalmente esses repetitivos, quando você clica, ele já vem lá. Ele já tem os recursos especiais. Você entra, você vê quais foram os dispositivos, né, que foram ventilados ali no recurso. Bom, e essa história da questão, né, da questão jurídica também você encontra no site do STJ, né? Olha aqui, pegando esse tema aqui que é um tema da moda, né, um tema do momento, tema 1417 sobre as companhias aéreas, né? Olha lá, olha a descrição. Lendo isso aqui, todo mundo já sabe do que trata. Olha lá. É saber, né, se as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Essa é a questão submetida à apreciação, né, desse tema que já está em repercussão geral, mas ainda não foi julgado. Então, os tribunais eles estão querendo a questão jurídica, tá? Eles não estão querendo, não obrigue o ministro a ler 40 laudas para entender qual é a sua questão jurídica. Esse é uma excelente mentalidade para a gente ter um ponto de partida, tá certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui agora um recurso especial feito por mim, que foi admitido e foi provido. E 5 laudas eu fiz esse recurso especial. E é exatamente isso, né? Eu faço todos os meus recursos especiais, eu faço dessa forma, tá? Eu não trago, por exemplo, o histórico do processo. Trata-se de ação ajuizada por fulano, né? Aí você fala da prova pericial, o que decidiu em sentença. Não, isso não interessa para o STJ. O material de trabalho do seu recurso especial, ele está no acórdão. Então, o acórdão tem que ser o ponto de partida, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora aqui esse meu recurso especial, que eu adoro usar ele porque ele é muito simples e funcionou perfeitamente. Então, assim, você consegue entender muito bem o que eu estou falando. Olha aqui, folha de rosto, tá? Município de São Luís, vamos lá. Segunda folha, razões, né? Razões do recurso especial ao STJ.
Olha aqui como é que eu começo. Da delimitação do objeto recursal. Aqui você vai entender o objeto recursal lendo o primeiro parágrafo, você já entende. A partir daí, eu demonstro pré-questionamento e aí fundamentação. Olha que interessante. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha aqui. O presente recurso especial destina-se a atacar tão somente, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, tão somente o trecho da decisão que fixou honorários advocatícios sobre o montante total da execução, quando, na verdade, os honorários de execução devem ser fixados tão somente sobre a parcela controvertida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Então, assim, você leu isso aqui, você já entendeu qual é o objeto recursal, qual é a questão jurídica e qual é a minha tese recursal, tá? E aí eu sigo aqui abaixo, olha, vídeos, trechos em destaque. Aqui eu demonstro o enfrentamento de tudo isso pelo tribunal de origem, destacando os trechos, né? Percebam que eu não uso marcador amarelo, né? Que, enfim, não é legal. E aqui eu falo sobre os dispositivos violados, né? Começo de cara com o julgado, trago só a ementa, não precisa trazer o julgado inteiro, tá? Você traz, eu não trouxe nem a ementa, eu trouxe a tese e o julgado, olha aqui. E fundamento, dou um exemplo e já vou para a conclusão. Então, assim, não é necessário você escrever laudas e laudas e laudas. Você pode... isso é dito pelos ministros o tempo inteiro. Tá? Tem vários vídeos, né, nesse sentido. Olha aqui, vou compartilhar com vocês o número. Vocês querendo, podem acessar aí o site do STJ que vocês vão conseguir ter acesso a isso. Olha. Busquem pelo número de origem, né? Você tem como fazer isso. 081 3273 -28 de 2021. Ponto 8.10, final 0000. Então, gente, assim, vocês têm, no nosso entendimento, né, vocês têm melhores chances de admissão desse recurso especial se você trouxer a sua questão recursal e a sua tese o quanto antes. O quanto antes o STJ conseguir compreender isso, você vai ser melhor para você, né? E eu anotei aqui também uma questão interessante, um hábito que poucas pessoas têm, né? Quando você estiver diante, né, elaborando um recurso especial, é importante você olhar os repetitivos do tema. Você tem como buscar no site do STJ os repetitivos por matéria. Então, por que é importante? Porque se você conseguir associar o seu recurso a um repetitivo, por exemplo, olha, esse entendimento aqui do acórdão recorrido viola o entendimento firmado no tema tal. Você tem chances muito melhores de conseguir a admissão do seu recurso especial. E aí você já joga no epígrafe da peça, ó, violação ao tema tal, tema repetitivo tal. E vocês vão se surpreender quando vocês começarem a fazer isso na rotina de vocês, com a quantidade de repetitivos que é julgado pelo STJ o tempo inteiro. Tem repetitivo de todos os assuntos. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu fui fazer um recurso especial, quando eu vou ver, tem um repetitivo exatamente sobre aquele assunto que eu estava tratando. E aí você faz essa associação e você tem, enfim, você consegue com muito mais facilidade, né, uma admissão, porque você tem uma violação a um tema vinculante, né? Então é muito interessante vocês terem esse hábito também. Bom, muito associado a isso tudo que eu falei é a súmula número 7. Né? A gente vai falar um pouquinho dela aqui também, porque é um outro tema que eu escolhi para a gente falar, e ela tem muita relação com tudo que a gente falou até aqui agora, tá? Então vejam, a maioria de vocês já deve conhecer essa súmula, mas eu vou colocar aqui para aqueles que não conhecem, né? A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Meus amigos, essa súmula ela é a maior vilã dos recursos especiais. Eu acho que a maioria dos recursos especiais inadmitidos,
talvez seja pela súmula número 7. Muita coisa mesmo. E as pessoas, apesar, né, de receberem essas decisões de inadmissão, elas continuam incorrendo nos mesmos erros, né? Vejo isso direto em vários colegas que são muito bons, muito capacitados, mas que não têm essa percepção, né, dessas coisas que eu vou passar para vocês agora. Por exemplo, se você precisa de 50 laudas, né, para o seu RESP, provavelmente a sua questão não é só jurídica, tá? Provavelmente você tem questões de fato ali. E você deve tentar, tanto quanto possível, não levar questões de fato para dentro do seu RESP. Mas como é que você faz isso? Vou falar para vocês algumas estratégias agora. Primeira coisa, meus amigos, recurso especial não se junta a anexos, em regra, tá? Salvo comprovação de feriado local e comprovando de custas, coisas desse tipo. Fora isso, não se junta anexo, né? Eu já vi muitos colegas bons que juntam o RESP e aí juntam, não tem mencionado aqui no ID tal, esse documento eu estou juntando também. Não junta anexo, tá? A regra é essa. Outra coisa interessante, muitas pessoas falam, não, mas eu não vou juntar anexo, mas eu posso tirar um print e jogar no corpo da minha peça, né? Tirar um print porque aí, né, eu não estou juntando anexo, eu não estou fazendo remissão, já estou trazendo no RESP. Se você printar a prova e jogar no seu RESP, muito provavelmente você vai receber também a súmula 7. Por quê? Vocês lembram que eu falei que o seu material de trabalho do RESP tem que estar no acórdão? Se você trouxe um documento para o corpo do seu RESP, você não está você não está trabalhando em cima do acórdão. Tá? Então, não se deve printar documentos e jogar no corpo da peça. Tá? Outra coisa, ficar fazendo menção a ID. Né? Conforme o contrato de ID tal, de folhas tal, né? No sistema antigo de folhas ainda, conforme prova pericial em ID tal, conforme conclusão do perito no ID tal, isso tudo vai prejudicar o seu recurso especial. Se você precisa daquela conclusão do perito, ela tem que estar mencionada no seu acórdão e você trabalha com o acórdão. Se ela não estiver mencionada no seu acórdão e o enfrentamento dela for fundamental, né, for determinante para o seu processo, você vai embargar de declaração para que o tribunal enfrente expressamente no corpo do acórdão a conclusão do perito. Tá? Funciona dessa forma. Então, os elementos que vão ser necessários para o seu recurso especial têm que estar no seu acórdão. Você vai trabalhar a partir dali. Tá? Não é necessário, 90% das vezes, você trazer o que veio antes dali. No nosso curso, a gente fala também sobre várias outras súmulas, né, sobre redação, sobre cognição, né, como isso atrapalha o nosso recurso ou ajuda, sobre embargos de declaração, sobre o STJ. Então, assim, eu acho que para a aula aqui de hoje a gente já conseguiu ver bastante coisa e eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês lá no nosso curso, tá bom? Um grande abraço para todos. Valeu!